Então você decidiu vir para o mercado de renda variável, seja comprando criptomoedas, seja investindo em ações, fundos imobiliários, não importa. O que importa é que tem o momento certo, tem o time perfeito para você colocar a sua ordem de compra e assim você maximizar os seus ganhos. Bom, como que você descobre esse momento? Como que a gente sabe essa hora certa? Para isso, existe a análise técnica ou análise gráfica, como algumas pessoas preferem chamar. Quer entender um pouquinho mais desse conteúdo? Então fica ligadinho até o final do vídeo de hoje, que é sobre isso que a gente vai falar aqui na Econocriptos. Fala pessoal, tudo beleza e tranquilo? Eu sou Marcelo Nogueira e esse é o canal Econocriptos. Se você gostar desse conteúdo, não perde tempo, já se inscreve no nosso canal, clica aí na campainha para ele avisar você quando tiver vídeo novo. Se puder, compartilha esse vídeo, dá aquela joinha que ajuda bastante a gente aqui do YouTube, beleza? Bom, galera, vamos lá então falar um pouco sobre o conteúdo do vídeo de hoje, que é a análise técnica ou análise gráfica, como algumas pessoas preferem chamar. A análise técnica foi desenvolvido no século XIX por Charles Dow, que forneceu até o nome para um índice muito importante, que é o índice Dow Jones. Charles Dow era jornalista, ele fundou o The Wall Street Journal, um jornal muito importante nos Estados Unidos. E como ele tinha acesso aos conteúdos de preços, ele fazia relatórios e mencionava no jornal o andamento do mercado, ele começou a perceber que não era tão aleatório assim o movimento do mercado. Foi então que ele começou a estudar esse movimento dos preços e percebeu que haviam tendências, que haviam consolidações, que haviam alguns movimentos ali no preço que praticamente davam para ser previstos por conta de um andamento cíclico ali do mercado. Então foi a partir disso que começou o estudo da análise técnica, que eu recomendo como uma literatura muito importante. Vou até trocar a tela aqui para mostrar para vocês. É esse livro aqui, ó, A Teoria de Dow, né? Esse livro foi escrito por outro, não pelo Dow, assim, né, por Charles Dow, assim, por outro autor, né, que é o Robert Heyer. Mas existem vários livros onde eles mencionam, né, os manuscritos e as leis de Dow. Então, enfim, se, né, você deseja ter uma noção legal de análise técnica, um estudo bacana, eu recomendo que comece por este livro. Infelizmente não tem em português, só tem em inglês, né? Mas existem muitos estudos, né, baseados em cima das leis de Dow, né, da teoria de Dow. Bom, então hoje, o que eu quero mostrar para vocês aqui? O uso de algumas ferramentas básicas, simples, mas que são importantíssimas e que dão uma claridade muito grande quando a gente vai entrar no mercado, quando a gente vai abrir uma posição, quando a gente vai comprar uma criptomoeda ou alguma coisa nesse sentido. Então, antes, o que eu gostaria de trazer para vocês aqui? Alguns conceitos importantes. Por exemplo, duas palavrinhas chaves que vocês vão ter que marcar aí. Suporte e resistência, tá, pessoal? Suporte é o suporte, é a base, é onde suporta. E a resistência tá aqui em cima, é o que resiste, né? É o nosso limite. Sempre importante lembrar isso, porque essas duas palavrinhas são muito faladas na análise técnica. Essas duas linhas, assim por se dizer, de suporte e de resistência, né, ou zonas, né, de suporte e resistência, a gente vai ver isso daqui a pouco, são regiões importantes, né, a serem observadas ali no estudo da análise técnica, e são terminologias que vocês vão ouvir muito pela frente, tá bom, pessoal? Outra coisa, outra terminologia importante que vocês vão ouvir falar, tendência. O mercado funciona através de tendência. Então, sempre a gente vai estar falando na análise técnica sobre tendência de alta, tendência de baixa e lateralização, quando o mercado está andando de lado, né? Ele não está numa tendência de alta e nem numa tendência de baixa, ele está ali lateralizando ou consolidado, uma consolidação, ele está ali triangulando dentro de uma região ali, né? De um suporte, uma resistência, e ele está andando, né, ali dentro, ali, o preço ali está indo embora ali dentro numa consolidação. Importante se atentar a esses detalhezinhos que são a nossa base na análise técnica, tá bom? Bom, antes de tudo, pessoal, importante saber que, como um outro trabalho qualquer, a análise técnica é sim um trabalho. As pessoas trabalham em análise técnica, traders ganham muito dinheiro no mercado financeiro através da análise técnica, então não é um negócio aleatório assim.
Importante saber que, como todo trabalho, a gente precisa de boas ferramentas, tá, pessoal? Então, hoje eu vou apresentar para vocês aqui uma ferramenta muito útil, muito utilizada, né, amplamente utilizada no mundo inteiro, que é uma plataforma, um site, tá, chamado TradingView. Nesta plataforma, neste site, no TradingView, nós temos acesso a diversos gráficos e não só isso, ali nós podemos fazer alguns desenhos na tela. E isso é muito importante e é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá para a tela? Bom, eu estou aqui até com a minha outra tela aberta. Eu nem deixei a tela aberta, eu vou abrir para vocês verem. Eu vou clicar numa nova aba aqui do meu Chrome, tá? Vamos chamar aqui um buscador do Google. E aqui nós vamos, ele já está ali que eu sempre chamo, né? Eu vou colocar aqui, ó, TradingView, né? Mas você vai digitar isso aqui, ó, TradingView. Aqui, ó, primeiro que apareceu. Então vamos clicar aqui no TradingView, né? Abriu. Pessoal, aqui é uma ferramenta muito ampla, então nós temos diversos botões, temos diversas coisas que você vai rolando, você vai ver muita coisa. Tem postagem de outros traders aqui, inclusive o cara está falando da Matic, da Polygon, né? Essa é uma criptomoeda que, na minha opinião, é extremamente promissora, tem tudo para crescer muito. Mas vamos lá, petróleo Brent, então aqui é diverso, tá? É diversificado, fala de tudo, tá, pessoal? É uma ferramenta paga? Sim e não, tá? Por que sim e não? Porque eu posso usar ela de forma gratuita, eu uso de forma gratuita, tá? Eu não uso o TradingView de forma paga, porque para mim não tem a necessidade, tá? Tem pessoas que utilizam as ferramentas que ele disponibiliza no pago, na versão premium, né? E para mim a versão free dele já basta. Então aqui em cima você pode ver, ó, ele tem aqui para eu atualizar para a versão premium, uso ela 30 dias gratuito e depois começo a estar pagando. Na versão free, vocês vão ver aqui, a gente vai estar mexendo, vai aparecer bandeirinha de propaganda e tal. E é só ir fechando e vida que segue, tá, pessoal? Ele não limita aqui para o que a gente precisa, que é um básico, tá bom? Vamos deixar claro aqui que é um básico da análise técnica. Lembrando que aqui no TradingView você faz um logo aqui, ó, ele tem até a inicial do meu nome aqui, ó, né, tá aqui meu login, você pode criar uma conta aqui, então quando você sair e voltar, né, você fecha e volta, você salva, né, você pode salvar aqui as suas alterações, quando você volta, ele vai aparecer na tela aqui as suas linhas, aquilo que você fez no seu gráfico, tá? Bom, então aqui, pessoal, qual que é a ferramenta mais importante que eu utilizo? Aqui em cima, ó, gráfico, então se você abrir no seu TradingView também, vamos junto comigo aqui, ó, gráfico. Então aqui ele vai aparecer o gráfico, tá? Aqui já está aberto o gráfico do Bitcoin dólar, né? Então aqui, olhando aqui no gráfico, o que a gente enxerga a princípio, que eu já deixei habilitado, é o gráfico de velas, é o candlestick. Para quem está assistindo o vídeo, é iniciante e não sabe fazer a leitura desse candlestick, vamos dar uma esclarecida rápida como isso aqui funciona, pessoal? É 2 palitinhos. Se você já sabe, acompanha com a gente aqui também, é rapidinho. Pessoal, como que funciona? Aqui, ó, o que eu falei? A bandeirinha de propaganda, ó. Fechou? Talvez abra uma maior aqui, ó. Só fechar também e vida que segue, tá? Pessoal, aqui no TradingView, essa tela, né, tem muitos botões, como vocês podem ver, ó. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre os mais importantes, tá? Mas agora, nesse exato momento, eu quero apresentar para vocês o funcionamento desse camarada aqui, que é o gráfico de velas, ou candlestick, que é a mesma coisa, só está sendo dito em inglês. Aqui nós temos, né, algo muito importante, que é o período. Aqui nós estamos num período de um dia. Então, o que é esse período aqui, ó, de um dia que está habilitado? Quer dizer que cada barrinha dessa daqui, ó, representa um dia, tá? Eu posso trocar, colocar aqui para 4 horas, por exemplo. Então agora ele vai compor a minha tela aqui. Cada barrinha dessa daqui tem um período de 4 horas. Né? Deu 4 horas, passa para outra. Deu 4 horas, passa para outra. E assim sucessivamente. Então aqui eu posso escolher diversos períodos, tá, pessoal? Vamos fechar aqui a propaganda. Lá, propagandinha. Fechou, já era, né? Posso pegar um período curtinho, de 1 minuto, enfim, aqui, ó, diversos períodos, tá, pessoal? Então, vamos entender um pouco, eu vou deixar aqui no período diário, no gráfico diário, para nós estudarmos aqui um pouco. Então, tá aqui nosso gráfico diário, tá? Pessoal, por que ele tem esse palitinho fininho e essa parte mais grossa aqui do candle, né? Vamos entender a seguinte situação. Vamos supor, tá,
que nós estamos analisando daqui para frente. Vamos esquecer o que está daqui para trás. A troca do candle, né, a troca do gráfico, ela sempre ocorre, se você reparar, né, entre um e outro, sempre nesta região mais larga do gráfico, do candle, né, perdão, e não da região mais fina. Repare que o candle anterior, ele sempre vai estar, né, fazendo paridade com uma parte larga. Aqui, ó, mesma coisa, ó. Aqui, mesma coisa. Aqui você vai ver que em todos eles vai ser assim, ó. Ele sempre passa para o próximo nessa parte mais larga. Então, o que representa essa parte mais fininha do candle? Isso aqui é um movimento que o preço fez dentro daquele período. Vamos supor que nós começamos o dia aqui. Aqui no Brasil, a abertura de um candle diário é 9 horas da noite, tá, pessoal? Que é meia-noite UTC, né? Então, a cada 9 horas da noite, surge um novo candle diário, tá? Ele cria-se um novo candle, né? Eu vou até trazer aqui para a gente olhar aqui o último, né? O atual, que nós estamos aqui, o momento atual agora. Tá aqui, né? Vamos subir, aumentou, tá aqui, ó. Então, ele está movimentando aqui, ó, né? O candle está em movimento. Esse cara aqui está se formando. Agora, são 6 horas... Aliás, 18 horas e 41 minutos neste momento que eu estou gravando o vídeo aqui, tá? Do dia 30 de janeiro de 2022. Então, ele está ainda, né, acontecendo. Quando chegar 21 horas, vai surgir o próximo aqui. Suponhamos que agora, né, seja 21 horas e que vai surgir o próximo aqui. Aonde vai surgir o próximo candle? No nível atual de preço, ó, né? Então, por que a gente vê esse palitinho mais fininho e essa parte mais grossa do candle aqui, né? Essa parte mais grossa do candle aqui, pessoal, foi um movimento que o preço fez do momento da abertura até o final do candle, né? Aqui, por exemplo, né, o candle abriu aqui, ó. Esse cara, ó, ele trocou aqui em cima, tá vendo, ó? Ele trocou aqui e ele tá vermelho por quê? Porque nesse exato momento o preço está mais baixo do que quando houve a troca aqui, ó, né, do dia. Então, por isso ele ficou vermelho, né? Este aqui ficou verde porque no momento em que trocou, o preço estava abaixo do fechamento dele, ó. O fechamento é a barra maior aqui, ó, né? A abertura e fechamento é dentro desse período mais largo aqui do candle. E o que a gente chama de sombra, né, que é esse movimento que o preço fez aqui, é um movimento que o preço realizou dentro deste período, mas que não foi na abertura e nem no fechamento, foi dentro do período, né? Como nós estamos analisando um gráfico diário, isso aqui foi dentro de um dia, foi o movimento que o preço fez. Esse aqui, né, esse gráfico, esse candlezinho aqui, né, anterior aqui. Ó, ele fez um movimento foi no dia 21, né? Aqui embaixo está até mostrando para a gente, ó. Ele fez um movimento grande aqui, né? Houve muita volatilidade, então ele foi um candle de venda, um candle de queda muito forte. Pessoal, basicamente o gráfico de velas é isso. Por que é importante essa sombra? Porque a gente bate o olho aqui e entende o que ocorreu naquele dia, né? A gente entende a volatilidade que ocorreu, né? A gente vê que quando ele deixou uma sombra muito fininha, houve uma volatilidade muito grande nesse dia, né? E o movimento mesmo de abertura e de fechamento foi pequeno. Então, pessoal, basicamente, né, falando aqui sobre os candles, é assim que funciona. O gráfico mais utilizado é o de candles, né? Aqui, como vocês podem ver onde eu estou com a setinha do mouse, né? Eu estou clicando com o botão esquerdo mesmo do mouse, né? Para baixo, eu dou uma achatada no gráfico aqui, né? Para cima, eu estico mais ele, né? E com o scroll, que é aquela rodinha do mouse, né? Eu posso encolher mais ele aqui e assim eu monto aqui o gráfico de maneira mais efetiva. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco aqui das ferramentas que ele nos permite. Aqui no canto, pessoal, vocês podem ver, tem uma ferramenta, né? Aqui, ó, linha de tendência. Ele já tem até o atalho ali, né? Dizendo. Aqui, retração de Fibonacci. É um pincel para desenho livre. Texto, né? Enfim, ele tem diversas ferramentas aqui. Eu não vou abordar tudo, não vou falar sobre tudo, senão a gente vai deixar um vídeo muito extenso, né? Aqui também ele tem diversas outras ferramentas. Essa daqui, ó, no canto é muito importante, vou mostrar para vocês já, é onde eu coloco os meus ativos preferidos. Então, quando você abre aqui, não tem nem, você abriu a tela de gráfico, você quer abrir o Bitcoin, por exemplo, eu já tenho aqui, né? Então, nós chegamos, mas você está chegando agora,
Você vai clicar, vai vir aqui nesse botãozinho de mais, ó. E aqui você pode colocar aqui, ó, BTC USD, você vai vir pelo ticker, né? Esse código aqui se chama ticker, tá, pessoal? E lembrando que aqui no TradingView você pode adicionar ações, tá? Eu tenho aqui ações, criptomoedas, diversos ativos. Aí você pode adicionar aqui, tá? Então você pode acompanhar diversos ativos por aqui, ok? Bom, vou fechar aqui para poder ter uma tela mais ampla e vamos falar um pouco da análise técnica de forma mais efetiva. Bom, pessoal, estamos aqui no gráfico diário, né? Abri o gráfico aqui e agora eu olho e penso, né? Que momento que eu entro, né? Qual é o momento bom para comprar? Qual é o momento bom ou então eu espero, né? Não é agora o momento bom ou é agora? Bom, então olhando assim, ó, de forma ampla, a gente não consegue enxergar muita coisa. Então vamos utilizar aqui os conceitos da análise técnica, né, pessoal? Estamos olhando aqui no diário. Primeira coisa, olhar o gráfico em diferentes tempos gráficos, né? Para a gente entender qual é a tendência principal do mercado. Estamos no diário, vamos para qual aqui, ó? Vamos para o gráfico semanal, né? Vamos abrir o gráfico semanal, vamos achatar ele um pouco. Então, eu tenho alguns desenhos já feitos aqui, tá, pessoal? Eu vou apagar eles aqui para não atrapalhar muito a nossa visualização. E vamos esticar esse negócio aqui, ó. Bom, aqui, ó, Bitcoin desde o seu nascimento, né? Até agora. O que a gente enxerga aqui, né, pessoal, de forma bem clara, né? Que se pegar de uma visão macro, né, uma forma macro, olhando de uma maneira macro, a tendência do Bitcoin é alta, né? É uma tendência de alta muito, 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 muito grande. Então, é um ativo que tem uma tendência de alta muito marcante. Então, a tendência principal no longo prazo aqui, ó, é de alta, identificamos isso. Bom, então vamos olhar agora para um tempo mais curto, né? Vamos trazer aqui para o semanal, né? Vamos olhar, aliás, já estamos no semanal, perdão, vamos trazer aqui para o diário, né? Esticar um pouco aqui o diário. A gente vai ver que ele segue aqui, né? Numa tendência de alta no longo prazo, né? No longo período aqui ele segue numa tendência de alta. Mas para o trader, quem está ganhando dinheiro no mercado de forma mais rápida, né? Que está fazendo operações mais curtas, o que importa para ele é operar dentro desses movimentos fractais que a gente chama, que é o quê? Que é isso aqui, ó, um zigue-zague que tem aqui dentro, tá vendo? Ó? A gente tem, o mercado é feito de movimentos fractais. Se você expandir, olhar ele de forma, né, distante, você vai ver que ele tem aqui também esse movimento de ondas, né? E se a gente for olhar ele de maneira mais micro, né, mais dentro aqui do gráfico, né, a gente vai ver que esse movimento de ondas acontece aqui dentro também. Isso aqui a gente chama de fractal, é um movimento fractal. Então eu tenho uma tendência principal de longo prazo que é de alta. Mas eu posso ter uma tendência de curto período, uma tendência fractal de curto período de baixa. E se nós formos olhar aqui no curto período, no momento mais curto agora, nós vamos observar que o Bitcoin está em uma tendência corretiva, né? Ele está em uma tendência de baixa. Como que a gente consegue observar isso? Vamos ficar mais próximo aqui no gráfico diário, vamos entrar mais próximo dele aqui, né? E vamos olhar os últimos movimentos. Bom, o que a gente enxerga aqui, ó? Aonde está indo a maioria, né? A maioria da galera aqui, ó, está indo para baixo. Então vamos utilizar as ferramentas da análise técnica. Aqui, pessoal, linha, ó, clicamos com o botão esquerdo, pegamos a linha, né? Agora, dá um clique em qualquer campo aqui da tela, pode se aproximar, depois a gente ajusta, tá? Pronto, ó. Eu só dei um clique e soltei com o botão esquerdo. Ele ficou preso, tá, pessoal? Eu não estou clicando em nada, tá solto o botão. Eu posso trazer aqui numa região aleatória, depois eu ajusto, tá? Não tem problema. Mas como eu já estou aqui mais ou menos enxergando, eu já vou trazer mais próximo aqui da onde eu acredito que é a zona mais afetada aqui pela a base dos candles, né? Vamos trazer um pouquinho para cá, né? Beleza, vamos pegar mais uma. Trouxe ela aqui, esticou, trouxe ela aqui, mas ela tá verdinha, eu quero de outra cor. Então, ó, aqui com a mãozinha a gente carrega essa barrinha de ferramentas, né? Vamos no lápis aqui e vamos botar ela amarela, para ela ficar mais destacante. Vamos deixar aqui. Agora, pessoal, para a gente editar ela, é só clicar, olha lá, ó, ficou, né? Chegou, clicou aqui na bolinha, a gente edita ela, tá vendo? Vamos trazer ela mais perto aqui. E vamos trazer aqui também, que é uma zona
muito tocada aqui pelo topo do candle. Bom, estamos formando o nosso canal de baixa aqui, tá, pessoal? Eu sempre gosto de utilizar uma linha central no canal de baixo, que eu acho importante utilizar uma linha que passa na região mediana do nosso canal. Vamos deixar essa linha mediana azulzinha? Vamos deixar ela azulzinha. Pessoal, bem grosseiramente, né, de forma bem raiz, a gente já tem aqui alguma coisa feita da análise técnica, já tem um panorama. Olha que interessante, eu até gravei vídeo no começo da semana, quando o preço estava nessa região, né? E eu comentei que ele poderia subir até essa região e voltar. Como eu falei no começo, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Uma zona de suporte, tá? Uma linha base, e aqui em cima nós temos uma zona de resistência. Pessoal, na análise técnica, a gente lida com probabilidades, não é certeza de nada, né? Senão nós teríamos bola de cristal, né? Então, observa que a análise técnica ela anda num campo aproximado. Olha o que aconteceu aqui. Ó. Ela saiu um pouco dessa linha, né? Mas é normal, isso acontece. Estas linhas, né, que a gente usa na análise técnica, elas funcionam como referências, tá, pessoal? Mas repara como o preço tende, né, a ir obedecendo. Olha aqui que interessante, ó, como ele veio se mantendo, né? Essas linhas, eu já trabalho com esse meu canal de baixa desde quando o mercado entrou nesta região aqui, ó. O mercado entrou nessa região, eu já tracei e eu sempre deixo ela sobrando para eu acompanhar o período futuro. Bom, estamos num canal de barra. Onde isso acaba? A gente não sabe, pessoal. A gente sempre espera que ele alcance uma zona, né, de suporte importante. Então, a gente olhando aqui, onde que a gente tem uma zona importante de suporte? Ó. Um nível, né, de preço aqui, ó, na casa de 29, 30 mil dólares. Aqui, ó. Eu vou trocar essa minha ali. Eu cliquei nela, tá, pessoal? Aí ela fica editável, tá? Eu vou colocar ela aqui como uma cor mais chamativa aqui para a gente ver aqui. Essa aqui, bota amarelinha, vai ficar melhor. Aqui a gente observa que é uma zona de suporte muito interessante. Ó. O preço em outros períodos ele tocou aqui, suportou, ó. Voltou, tocou, suportou, tocou aqui, suportou de novo. Bateu aqui, ó, suportou de novo. E agora, qual é uma tendência muito grande, né? Segundo as leis de Dow, observar as tendências, o mercado segue em tendências. Então, há uma possibilidade muito grande de o preço vir buscar esta região aqui. Ó. Olha que interessante, pessoal, com poucas linhas aqui a gente não tinha nada, né, no nosso gráfico. Com poucas linhas a gente já começou a enxergar uma possibilidade futura aqui do preço, né? Então, pessoal, basicamente o que eu queria mostrar para vocês hoje? O uso de linhas de suporte. Vamos criar mais uma resistência aqui, ó. Tá aqui, ó, uma resistência. Quando o mercado, vamos aumentar ela aqui, ó. Quando o mercado porventura fizer este movimento aqui, ó, a hora que chegar aqui, meu amigo, dificilmente ele vai passar direto. Dificilmente. Por quê? Porque aqui é uma zona de congestão, uma zona de resistência. Uma possibilidade muito grande que existe, caso o mercado venha, né, a fazer esse movimento, é bater aqui, voltar, subir e tal, mas não vai chegar e bater direto, porque sempre, né, cria-se uma zona de resistência. Então é importante ter essa visão. Isso é um inconsciente coletivo, né? Os outros traders, acho que todos enxergam dessa forma também. Pessoal, basicamente é isso, tá? É bem básico mesmo que eu queria trazer para vocês hoje, que é o quê? É como abrir o gráfico e olhar, né, o gráfico aqui, como enxergar nele alguma coisa, não chegar logo de cara sem saber por onde entrar, como entrar, qual é o melhor momento. Eu estou dando um exemplo aqui no Bitcoin, a gente pode pegar um outro ativo, vamos pegar um outro ativo aqui, ó. Vamos pegar ações, ó, vamos pegar alguma coisa diferente, vamos pegar aqui a VEG, né? Vamos abrir aqui, olha lá, a VEG está aqui, né? Eu tinha uma linha de tendência antiga da VEG que ela escapou, né? O mercado saiu, desconfigurou, né? Até vou apagar ela. Faz tempo que eu não acesso as ações da VEG por aqui, né? Isso aqui já não tem mais razão de estar aqui. Bom, agora o que a gente já enxerga aqui? De cara, um suportão forte aqui, ó. Né? Nessa região aqui, ó. Vamos esticar um pouquinho, aumentou, vamos nivelar esse cara aqui, né? Aqui,
Aqui, ó. É aqui que é a zona de suporte, ó. Porque ele tocou uma vez aqui, tocou várias vezes aqui, tocou aqui. Aqui o que houve? Ele furou. Mas já está buscando de novo. Qual que é a tendência? Ele vem subir aqui em cima para depois continuar o movimento de alta, se é que vai fazer a alta, né? Pode acontecer o quê? Aqui, ó. Olha como é que a gente enxerga um canal de baixa bem claro aqui, ó. Bem claro, bem simples aqui, bem rápido. A gente já vai montando. Pessoal, em ações a gente sempre vai ver esses vãos aqui, ó. É o que é chamado de gap, né? Porque o mercado ele fecha num dia, abre no outro, diferente de criptomoeda que é o tempo todo rodando, tá? Então vamos ver, olha aqui a zona de congestão aqui, ó. Ele rompeu ali, rompeu aqui. Enfim, olha como é que a gente já começa, né, a enxergar aqui algum movimento do preço. Então aqui é uma zona importante, porque ele encontrou um suporte importantíssimo aqui e vinha caindo. Então aqui espera-se talvez que ele bata e volta a subir. E se ele furar um suporte importante como esse, tende a ter uma queda bruta. Tende, tá, pessoal? Não quer dizer que é isso que vai acontecer. Por quê? Porque a tendência, né, é dele vir buscar quem? Esse outro suporte aqui, ó. Né? Então, se a gente observar, se ele perde aqui esse suporte importante aqui, a tendência é de vir buscar este suporte aqui. Pessoal, não quer dizer que isso se confirma, tá? Mas isso é uma tendência de ocorrer no mercado, né? Olha como é que é rapidinho, a gente já abriu aqui um gráfico de ações e já fez uma análise técnica aqui. Pessoal, isso aqui é o básico da análise técnica, tá? Não quer dizer que apenas com isso daqui você vai ter um panorama tão grande. Pessoal, outros indicadores importantes, né, que muita gente utiliza, não é, eu uso muito pouco, mas é importante, é esse camarada aqui, ó. São esses indicadores aqui, ó, médias móveis, ó, média móvel exponencial, média móvel suavizado, tem diversas médias móveis, tá? Volume, muito importante, né? Eu deixei desabilitado isso aqui para ir habilitando e mostrando, né, para vocês aí esses indicadores importantes, né? Vamos pegar aqui a nossa média móvel, 1, 2, 3 médias, né? Algumas pessoas utilizam uma média de 3 médias móveis aí, né? Com algumas sendo mais importantes que a outra. Tá vendo que aqui, ó, 9, 9, 9? A gente pode vir aqui configurar isso, tá, pessoal? Ó, tá aqui, valores, período. Vamos colocar aqui, ó, 7, ok? Pega essa outra aqui, vamos colocar período 21, ok. Pega esse outro aqui, vamos colocar uma média de 200, ok. Tá, o que são esses valores? 7, 21 e 200. Isso aqui são períodos, tá, pessoal? E que período é esse? É o período que eu estou analisando. Então, se eu estou analisando um período diário, a minha média móvel está se referindo ao diário. Então, aqui, ó, são 7 dias. Então, esta minha média aqui, ó, né? Aqui, ó, vou abrir, vamos dar um zoom aqui no mapa para a gente ver melhor isso. Vamos dar um zoom no gráfico, aliás, né, para a gente ver melhor isso. Né? Tá aqui as nossas médias, né? Nossas médias está aqui. Vamos diminuir elas, tá? Então aqui, ó, se eu clicar no olhinho, eu habilito, desabilito. Então essa de 7 períodos, observa que ela anda mais junto do preço. Por quê? Porque ela é uma média dos últimos 7 dias. Então esse atual valor dela é uma média dos últimos 7 candles aqui, ó. Você vai pegar o valor médio desses 7 candles, vai ser o valor atual dela, né? Essa outra aqui, ó, que é essa a verdinha clarinha, azul clarinha aqui, ó. Essa daqui é a média de 21. Então, esse ponto dela aqui é uma média dos últimos 21 candles. E assim sucessivamente. Essa é uma média de 200, né? Tá aqui. Uma média também muito utilizada por muitos traders aí como métricas, né? E aqui embaixo estão as barras de volume, pessoal. Também são indicadores importantíssimos, né? O que é um volume vermelho, né? Um volume vendedor. Aqui teve mais pessoas botando ordens de venda do que de compra. Isso é até algo discutido que o pessoal fala, mas se tem alguém vendendo, tem alguém comprando, então vai dar elas por elas. Não é bem assim que funciona, tá, pessoal? Quando a gente tem um volume vendedor muito forte, isso quer dizer que houve uma pressão vendedora, ou seja, a galera
que detinha estava se desfazendo pelo preço que quem estava comprando estava topando pagar. Então, isso faz com que o preço caia, porque quem está vendendo vai vendendo cada vez mais barato, né? E isso vai diminuindo o capital de mercado dentro de um ecossistema qualquer que seja, e vai fazendo o valor unitário da moeda cair também. Então isso é uma força vendedora que a gente fala, né? E como que acontece? Às vezes uma grande quantidade de um ativo, seja de Bitcoin ou de qualquer uma criptomoeda que seja, é despejada. O que acontece quando ela é despejada, né? O titular ali, quem detém, coloca uma ordem de venda a mercado. Ou seja, ele está vendendo tudo aquilo que ele tem pelo preço que quem está comprando ali, né, cada vez mais os últimos, né, os que estão pagando mais caro, uma escala decrescente, dos mais caros para os mais baratos, né, quem está disposto a comprar pelos maiores preços possíveis. Só que, por exemplo, se o preço está em 50 mil agora e eu quero vender, se tiver alguém topando pagar 50 mil, eu vendo. Mas se não tiver alguém topando pagar 50 mil, tiver alguém com ordem de compra em 49.900 e eu simplesmente quero vender, eu não defino o valor, eu vou vender por aquele preço. Então, se aquele cara ele comprou o que eu tinha aqui e eu ainda continuo querendo vender, mas não tem mais ninguém pagando aquele preço, só tem gente pagando menos agora, eu vou vender pelo preço que está abaixo ali. Basicamente é assim que funciona uma ordem de mercado, né? Ela vem pegando todas as ordens de compra que estão ali. Então isso gera essa força vendedora, né? Esse candle vermelhão que a gente está vendo aqui, né? E o inverso é verdadeiro. Quando você tem ali uma força compradora, são pessoas que querem comprar pelo preço que está disponível ali para venda. Então ele vai sempre pagando cada vez mais caro, o que gera uma força compradora no mercado, tá, pessoal? Então, basicamente é isso que faz também o movimento, né, do mercado. Então aqui, como eu estou apresentando para vocês, são algumas métricas. O volume é importante. Muitos traders operam com base no volume. Eu utilizo volume nas minhas operações e utilizo as linhas de tendência, tá? As médias eu utilizo um pouco, não muito, mas eu utilizo mais as linhas de tendência e o volume, tá, pessoal? Não vou aqui explicar, né, muito detalhadamente como operar utilizando volume, como operar utilizando as médias e tal. Basicamente estou apresentando que existe a funcionalidade. E aqui, né, eu estou apresentando para vocês uma maneira de enxergar bons pontos de entrada que seriam nas regiões de suporte, né, e uns momentos não tão interessantes assim para entrar, momentos que eu diria adequados para esperar para você comprar quando ela está na zona de resistência. Por quê? Porque aqui ela está muito fácil de voltar, está muito fácil de cair. Então é importante você identificar um momento adequado, está aqui embaixo, e um momento não tão adequado é este momento aqui de cima. Quando que o mercado reverte, né? Vamos entender isso, vamos aproveitar aqui. Quando que eu identifico uma reversão, né? Pessoal, uma reversão a gente identifica quando o mercado faz esse movimento aqui. Um exemplo, tá? Ele fez isso, assim por diante, né? Vou deixar uma setinha aqui, ó. O que aconteceu aqui? Ele deixou fundos mais altos e topos mais altos. Isso daqui me traz a sensação, pelo menos o panorama, né, a visão de uma reversão. Né? Quando a gente enxerga fundos ascendentes e topos ascendentes, a gente enxerga uma reversão da baixa para a alta. Né? E o inverso também é verdadeiro, né? Observamos aqui, ó, topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais baixos. É uma tendência de baixa. Beleza, galera? Então, basicamente, na nossa, né, mini aulinha hoje aí, né, nossa dica aí de análise técnica. Bom, agradeço a todos que participaram do nosso pequeno encontro hoje aqui no canal. Valeu, muito obrigado. É graças a vocês que a gente consegue fazer no canal andando. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você não entendeu alguma coisa do que eu falei, deixa que a gente pode vir abordar num próximo vídeo. Algo que eu quero comentar num próximo vídeo que eu acho muito importante para todo mundo aí já ir pegando essa mão é o gerenciamento de risco, tá, pessoal? Porque a análise técnica sozinha não garante sucesso para ninguém no mercado.
né? A análise técnica vai te dar uns momentos bacanas, mas ela não tem uma assertividade absoluta, né? A análise técnica não é bola de cristal. E o gerenciamento de risco é importantíssimo para te manter vivo no mercado, senão você vai parar no cemitério trader, né? Vamos falar sobre cemitério trader mais para frente aí. Muitas pessoas vão para lá, né? Quebra a banca, perde tudo porque não sabe operar, opera meio que na aposta, né? E não é assim que funciona. O mercado precisa de indicações, indicadores. É assim que os traders de elite operam. Beleza? Valeu, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem ligados e se inscrevam aqui no nosso canal. Beleza? Valeu, galera. Até mais.